O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Helena Pereira. E eu sou a Sónia Sapaz. Este é o Poder Público, um podcast para trocar ideias sobre a semana política. No último episódio, gravado no rescaldo do 5 de outubro, prometemos falar sobre o Orçamento de Estado. Ele foi entregue, entretanto, no início desta semana, e eu não queria começar a nossa conversa sem deixar um elogio público ao Ministro das Finanças, porque deixou cair a tradição antiga e nada amigável para nós de entregar os orçamentos em cima da meia-noite e usar até ao último minuto disponível para fazer acertos. Nós sabemos que às vezes isto gerava situações cómicas, em que com a pressa houve uma altura em que se chegou a entregar apenas sem nada lá dentro, ou se adiou a conferência de imprensa para a manhã seguinte. Portanto, é uma coisa positiva. É a segunda vez, é o segundo ano que Medina entrega ao OE à hora do almoço e faz a conferência de imprensa às 3 da tarde, o que dá tempo aos jornalistas, comentadores, analistas, consultores, etc., de analisar os dados e apresentar um trabalho muito mais reflexivo no jornal do dia seguinte, no nosso caso. Já me alonguei no elogio, não era a minha intenção, por isso vou avançar para o nosso debate do orçamento. São José, é a primeira vez em muitos anos que um governo apresenta um orçamento excedentário com excedente de 0,2% do PIB. Isso tem alguma importância política? O que é que pode significar para o governo? Bom, é a primeira vez que está previsto logo à partida. Sim, Isso, está no orçamento. Está no orçamento logo a previsão. Eu acho que não é há muitos anos, acho que é desde sempre, tanto quanto me lembro. Não sei. Não sei mas nunca tinha sido cumprido, só uma vez tinha sido cumprido em 2019. Tinha havido superávit com Mário Centeno, depois caiu-nos a pandemia em cima, depois a guerra, toda a crise de instabilidade mundial que desde então existe, e de economia, das finanças públicas. Agora, Fernando Medina prevê um crescimento prevê um superávit de 0,2, penso eu. Chamou olhar bem para as minhas notas, e sendo que este ano vai haver um crescimento, 23 vai fechar com um crescimento de 0,8. O que isto então é inédito. 0,8 é o superávit. O superávit, sim. Desculpa, eu estou a dizer crescimento, mas é superávit. O excedente. Portanto, isto é inédito, 2 anos seguidos de excedente. Isto é muito importante para o país, para o Estado português, para a política orçamental portuguesa, para as finanças públicas portuguesas, para a sociedade portuguesa. Porque isto permite, de facto, constatar que resultou uma política em que António Costa aposta, os governos de António Costa apostam, desde o orçamento de 2016, que tem a ver realmente com esta política de contas certas, de não haver déficit, de haver crescimento económico, de modo ao país poder viver em segurança e não cairmos em situações como muitas que vivemos no passado, uma das mais graves das quais a crise de 2010, 2011, e o que foi o reajustamento ditado pela Troika que financiou o Estado português e evitou a bancarrota. E isto é importante, acompanhado de uma outra medida que dá uma grande credibilização ao Estado português financeiramente, que é o governo antecipar, ter conseguido antecipar em 2 anos, uma meta que tinha para 26, que era de atingir uma percentagem do PIB, da dívida pública, ou seja, que a dívida pública, o dinheiro que Portugal deve, que o Estado português deve, a nacionais ou a estrangeiros, se ficar abaixo
de 100% do PIB. Isto é muitíssimo importante. Isto tem-se visto, esta baixa gradual da dívida pública portuguesa tem-se refletido em termos, já este ano, basta olhar para o que é a notação português, de Portugal e do Estado português, pelas agências de rating, em que Portugal, em algumas delas bem importantes, como a Fitch, já entrou no A, não é? Lembremos que há 10 anos Portugal estava no lixo. Portanto, tem andado a ser feita uma recuperação, de facto, que começou logo com o reajustamento, que foi brutal para nós, e é muito importante, precisamente, esta estabilidade e esta credibilidade financeira para que nos mantenhamos bem longe do que foi aqueles anos negros da Troika, e também que nos permitamos, como país, estimular o crescimento económico num momento em que vivemos uma grande insegurança, ainda há uma crise inflacionária alta, juros bancários altos, economias europeias como a Alemanha em recessão, fazer um estímulo do mercado português, da economia portuguesa, através do mercado interno e do consumo interno. Daí que seja importante, e haja esta opção de aposta no que o governo considera e que se considera em Portugal a classe média, que são os ordenados até ao 5º escalão de IRS, que embora todos os escalões sejam beneficiados pelo ajustamento em 3% da taxa para cada escalão devido à inflação prevista de 2,9%, mas além disso, até ao 5º escalão, há mesmo uma baixa na taxa de imposto de IRS que os contribuintes desses rendimentos pagam. E, portanto, liberta dinheiro para se tentar estimular um consumo interno e melhorar a vida das pessoas, como é óbvio, mas tentar contribuir para o crescimento da economia num momento em que nós sabemos que alguns dos grandes compradores do Estado português, como a Alemanha, estão em recessão e, portanto, que não vai... As exportações portuguesas vão ressentir-se. Já se estão a ressentir. Já se estão a ressentir. E, portanto, eu acho que esta política é a política inteligente de um Estado que é saudável e que cumpre os seus compromissos internacionais. Contudo, o orçamento foi criticado à esquerda e à direita, é política, e já se disse que é um orçamento eleitoralista. Leonete, tu achas que pode ser considerado um orçamento eleitoralista que aumenta salários, pensões, alivia o IRS, distribui apoios sociais, aumenta o investimento público este resumo que a São José nos fez, num ano em que se preparam todas as eleições, a começar pelas europeias, que são logo em maio? Eu acho que é como o copo meio cheio, o copo meio vazio. Pode-se dizer que é eleitoralista e pode-se dizer que não. E por partes. Teria, como perguntava ontem o Presidente, alternativa o Governo a fazer um orçamento deste género? Vejamos, como diz Ele São diz que José... não é? Exato, vejamos, como disse a São José, há aqui uma conjuntura internacional muito instável, que agravada pelos acontecimentos das últimas, ainda não chega a 2 semanas no Médio Oriente, e portanto há aqui um perigo de escalar da guerra com consequências importantíssimas para a economia, a começar no preço dos combustíveis, mas todo o resto que vem... nova velha guerra. Sim, eu acho que quando olharmos daqui a uns anos, quando se fizer a história desta altura, isto é a minha opinião pessoal, se vai dizer que o terceiro grande conflito mundial começou no dia 24 de fevereiro de 2022, mas isto é a minha opinião. E acho que isto é um escalar, dá aqui um caldo mundial, global, que permite essa escalada. Portanto, há uma grande instabilidade, voltando aqui ao orçamento. E, portanto, perante essa instabilidade, e como disse também o Presidente, com a retração das exportações, a opção do Governo foi injetar dinheiro na economia nacional. E, portanto, isso por este lado, não se diria eleitoralista. Coincide com um ano de eleições. Mas foi o próprio Primeiro-Ministro,
mais do que a oposição, que colocou o cariz de eleitoralista neste orçamento. Ontem, ao dizer que a oposição já tinha desistido das eleições de 2026, das legislativas de 2026, e que agora já só se preocupa com as de 2030. Portanto, eu não preciso citar a oposição, cito o Primeiro-Ministro, foi ele que colocou, ligou uma coisa à outra. Foi ele que colocou o eleitoralismo na chancela deste orçamento, e portanto estou à vontade para considerar com ele e com o Presidente da República, que não só não teria muitas opções, como dá efetivamente muito jeito político. Dito isto, que é legítimo. Junta-se o útil ao agradável. Completamente, é o pleno, legítimo. não é? É o pleno, legítimo. o governo faz o Partido que pleno, está no governo mas também, quer também digamos, beneficiar de estar no governo. o Estado tem os cofres a abarrotar. Tem os cofres a abarrotar. E não é só porque aquilo que disse Montenegro, que é aquilo que já poupou nos juros da dívida que foi pagando. Não, é de facto aquilo que tem cobrado de impostos. É de facto aquilo que as exportações via turismo têm trazido para o país, com custos para os portugueses, e portanto há aqui uma tentativa de corrigir alguma injustiça fiscal e financeira que existe para os portugueses, para quem cá vive, para quem paga efetivamente os impostos. E, portanto, agora, deixa-me só dizer mais uma coisa que eu acho muito engraçado, porque ouvir o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro nestes dias fez-me lembrar Manuel Ferreira Leite. A sério, fez-me lembrar na parte em que comparava a gestão das finanças públicas à nossa gestão das finanças domésticas. Muito isto, não é? Portanto, é assim, nós temos uma dívida muito alta, e quem tem uma dívida muito alta ao banco para ter uma casa sabe que é bom amortizar essa dívida para reduzir a pressão mensal, não é? E depois, se de preferência se ainda sobrar alguma coisa, e agora pode ser que sobre qualquer coisinha ao fim do mês, é preciso fazer uma almofada para 2026. Voltamos a ter aqui 2026, e é isto que eu queria, era aqui que eu queria chegar. E para frisar que tem muito de eleitoralista e já não são, e estamos a falar já das próximas eleições e provavelmente do pós-Costa. E portanto, Fernando Medina, que como também sabemos também tem ambições a liderar o partido, está a aguardar, está a fazer o seu PPR para quando... Após 2026. Exatamente. Eu só gostava de saber onde é que eles vão investir este fundo durante este período. Vão porque investir eu na gostaria... dívida, na compra de dívida, sai a notícia hoje. Eu quero saber aonde, porque também quero investir as minhas poupanças nesse fundo. A aposta na dívida, é a aposta na baixa da dívida. Para reduzir, não é? Para os tais 100%, sim. É curioso, tu fez-te lembrar a Manuel Ferreira Leite e é de notar que, de facto, o discurso das contas certas mudou definitivamente de lado, não é? Também, que era próprio dessa altura. Essa é outra questão interessante. Tornou-se numa filosofia nacional, acho eu. Exato, é um desígnio. Do qual Montenegro parece estar um bocadinho distraído já agora, mas pronto, lá iremos. Estás alinhado. Helena, tu estiveste até na conferência de imprensa de terça-feira do Orçamento. Ouviste Fernando Medina. Foi uma comunicação eficaz quando lá estavas. Ele comunicou eficazmente os pontos positivos e os pontos negativos do orçamento. Eu vou responder, mas deixa-me ainda sobre esta conversa. Claro. Eu concordo com alguém que dizia ontem que este orçamento poderia ter sido feito pelo PSD. A única diferença é que talvez o PSD pusesse uns pós no IRC. Juntar uma baixa, era a única coisa que faltava para ter sido feito pelo PSD. Pronto. De Passos Coelho. PSD de Passos Coelho já agora. Sobre a conferência de imprensa, sim, foi dos exercícios mais profissionais e mais bem treinados que eu vi. Já o ano passado foi muito também boa foi, a conferência de imprensa. Sim, mas este ano também. E Fernando Tu também Medina, estiveste no ano passado, não foste tu? Não. Estive na última do Centeno, por acaso, na despedida do Centeno, que até foi interessante porque percebia-se que era o último orçamento de Centeno. Essa foi boa. Não percebeste que este era o último do Medina, não? Não, percebeu-se que Medina é um palco, foi um palco para Medina.
e que ele estava muito à vontade e que, ao contrário de outros ministros até, ele levava os 4 secretários de Estado que estiveram todo o tempo 2h30 lá sentados, nunca lhes passou a palavra. É verdade. Todas as matérias, de todas as áreas, era sempre ele que respondia. E não costumava acontecer assim, tens razão. Não. Mas foi, por um lado, foi muito eficaz, tal como António Costa no grupo parlamentar a explicar, como a Leonete dizia, aquela questão da almofada e da preocupação com a incerteza do futuro. A conferência de imprensa ocorre depois realmente do ataque em Israel e, portanto, não havia não só a incerteza do futuro relacionado com a Ucrânia, como agora claro, estes acontecimentos, e, portanto, ele pôde dramatizar mais a necessidade de prudência. Já tinha tido a ajuda do próprio Centeno, não é? Que quando apresentou os números as também revisões... tinha pedido cautela, não era cautela, ele usou uma palavra muito específica. Não, sobre os salários, que era... Agora não me lembro, mas era uma palavra muito curiosa. Bom, isto para dizer, melhor e pior de Fernando Medina. Eu acho que o melhor e o pior para mim foi a mesma coisa, que é, o melhor foi a forma como ele levou uma série de simulações de casos de famílias, de pessoas, para explicar que com as medidas do governo no fundo, ter um reforço de rendimentos disponível por via de pagar menos IRS, ter mais abono de família, ter juros bonificados na habitação. Se fossem funcionários públicos, iam ter um aumento X, se essa pessoa fosse pensionista, ia ter outro aumento. E o ministro apresentou vários quadros para explicar, do ponto de vista que ilustrava bem o esforço, por um lado, do governo a dizer que nesta parcela, nesta e nesta podemos fazer a diferença, mas os casos que foram apresentados eram casos tão limite e tão aleatórios ao mesmo tempo, e foram tantos, que a determinada altura uma pessoa estava ali sentada e pensava, realmente nesta posição um ministro pode apresentar os casos que quiser, porque isto ele escolhe... Ele é que tem os dados, não é? Exatamente, ele escolhe e... Quer dizer, portanto, para mim foi o melhor e o pior, porque foi bom na forma como apresentou, mas ao mesmo tempo aquilo permitia qualquer demagogia, porque a determinada altura nós estávamos a fazer contas e havia um caso que era um caso tão limite de uma família que precisava de tanta ajuda e cumpria tantos critérios de apoios sociais que o rendimento disponível para a alimentação não existia, portanto aquilo também era demais. Demos por nós a fazer coisas. Claro que sim. E acontece bastantes vezes, infelizmente. Mas pronto, é só este exercício, é só que leva a pensar estes exercícios quando se faz casos. Qual é a amostra, no exatamente, fundo, que está subjacente? Torna sempre complicado. Portanto, o melhor e o pior para mim foi isso. Eu ainda queria manter-nos no orçamento um bocadinho, mas introduzir a questão das reações, e a mim uma das que mais me saltou à vista foi a de Luís Montenegro, que disse que o orçamento é pipi, bem apresentadinho e muito betinho, que parece que faz, mas não faz porque tem impostos máximos e serviços mínimos. São José, era assim com este soundbite que no fundo é o que vai ficar para o futuro, que esperavas que o líder do PSD resumisse o seu pensamento sobre o orçamento? Eu nem sei como é que começa. Também não saberia. Isso é promissor. É promissor. Bom, para além de ser um comentário completamente boçal, com palavreado que não é de uma pessoa que se queira assumir como um estadista, como um líder político, como um futuro primeiro-ministro, eu nem percebo o que é que ele quer dizer. Exato. Porque para mim pipi tem 2 significados que eu nem sequer vou aqui verbalizar. Primeiro, é um elogio ou é uma crítica? Ora é isso. Porque pipi pode ser uma coisa que as crianças fazem, mas pipi também pode ser o pipi das avenidas, o vaidoso, o aprumadinho. Pronto. Portanto, eu começo por não perceber o tom da linguagem, o vocabulário, e tenho muita pena que o líder do maior partido da oposição em Portugal não tenha mais nada para dizer sobre um orçamento com a importância deste orçamento. Este orçamento é potente,
é importante em termos da macroeconomia do que vai conseguir atingir no contexto internacional de que já falamos. É um orçamento que pela primeira vez começa a redistribuir real dinheiro a pessoas nos seus rendimentos e baixando os impostos. E Luís Montenegro, que até apresentou no verão e queria já para este ano uma baixa de impostos, que creio de 1.200 milhões. Sim. 1.200 milhões, não é? Que afinal é 1.300, quando em abril não chegava à proposta de 500, até eu sabia já que ia ultrapassar os 1.000, portanto, Montenegro foi a jogo, propôs, exigiu, teve aí uma vitória, porque o governo de facto subiu o que tinha, e subiu bastante o que tinha, até acima do que o PSD tinha pedido. E o que Luís Montenegro tem a dizer é isto. Eu não sei, que Luís Montenegro, o PSD deixou de ser o partido das empresas? Porquê que o PSD deixou de falar do IRC? Se há defeito que este orçamento tem, que pode ser apontado a este orçamento, é não haver nenhuma aposta real direta de baixa fiscal para as empresas. Há benefícios fiscais acordados na concertação social para quem cumprir os critérios do acordo de concertação social, certo. Não estou a dizer que o governo não dá benefícios às empresas. Agora, tributação direta de IRC baixar é, para mim, a grande falta neste orçamento. Não lhe quero chamar falha, porque as opções do governo são as opções do governo, que é a aposta nos rendimentos das pessoas para estimular o mercado interno. Tudo bem, o governo ganhou as eleições, tem a legitimidade das suas apostas, é manter subsídios especiais e apoios dirigidos aos mais carentes, às pessoas com menores rendimentos, ou sem recursos mesmo. E há múltiplas medidas, desde a transformação do IVA zero em subidas de 7% dos apoios sociais, aumento das pensões, o aumento geral dos abonos sociais, o complemento de solidariedade dos idosos convergir 2 anos antes do que estava previsto, com o limiar de pobreza. Portanto, há medidas, continua a haver um forte quadro de medidas que podem ser consideradas assistencialistas, mas que são uma opção de António Costa para segurar as pessoas de menores rendimentos que vêm desde as crises, as várias crises que têm existido, desde a Covid, e a falha que há do ponto de vista do partido, que é o partido que toda a vida eu vi em 40 e tal anos de democracia, em quase 50 anos de democracia, assumir-se-me como o partido das empresas. Não há uma palavra de parte do PSD, nem houve antes, nas propostas que fez, de defesa das empresas e da aposta na baixa do IRC, que era uma proposta que com Rui Rio, por exemplo, ainda existia. Portanto, não compreendo esta eu nem sei como é que é chamar, porque eu acho que o PSD parece-me bastante perdido no projeto que tem para o país. Ou não tem? Eu parece-me... Perdido, anda à procura, parece que anda aos papéis. O PSD parece que anda aos papéis. E depois, como não tem nada para dizer... Pois, não, eu acho que o Luís Montenegro deve ter criado um grupo especial de pessoas, provavelmente bastante novas, e com um sentido de humor duvidoso, para arranjar graçolas, piadolas. O que me pareceu é que, só vou dizer isto, é que é revelador da estatura intelectual da pessoa que o pronuncia. Olha, eu lembro um artigo, só agora para terminar, um artigo que o professor Blanco de Moraes escreveu no Público na segunda-feira, que eu acho que era bom que o Dr. Luís Montenegro e a direção do PSD até comprassem o jornal, recortassem, guardassem na carteira e que, quando têm tempos livres, leiam e decorem, porque está lá tudo. Está lá tudo, como é que se conquistam umas eleições. E a pessoa em causa sabe do que faz, do que fala, porque já esteve
no seio e na proximidade grande de lideranças do PSD que foram governo. Leonete, mantendo-nos ainda no Montenegro, a semana começou com uma entrevista dele a dizer que vai ficar até às europeias e mais além. Quando comentava sondagens mais recentes que mostram o PSD perder espaço, disse que elas mostram bem o desgaste do PS. Concordas com esta visão? Olha, vou começar com um elogio ao Montenegro. Melhorou muito a sua prestação comunicacional, televisiva naquela entrevista. Vê-se que teve média training profissional e isso é aquilo que eu posso dizer de positivo na avaliação que faço. Da frase, na avaliação que também faço. gostaste da frase bomba? Do soundbite? Não, eu estava a falar da entrevista, não estou a falar ainda da reação. Sim. Ela perguntou-me pela entrevista e eu apenas estava a falar da preparação para a entrevista. Dito isto, e eu disse que era a única coisa positiva que tinha para dizer, porque concordo completamente contigo, e a questão aqui é esta. O PSD pode-se preparar para continuar a perder nas sondagens, se continuar a tentar ser o irmão gêmeo pobre, o palhaço pobre da distribuição de rendimentos. Porque aí não há ninguém que bata ao PS, nunca houve e não haverá. Portanto, o PSD tem que saber o que é que quer e como é que se distingue e qual é o seu projeto para o país. Como vai ser a alternativa ao PS? E o problema do PSD é que, historicamente, vai oscilando entre o liberalismo e uma social-democracia redistributiva em que, tem alguma preocupação com as empresas, mas estou a falar, por exemplo, dos projetos de Passos Coelho, mais liberal, mais de investimentos públicos no sentido de estratégicos para o país, feitos por empresas, e aquela social-democracia de Rui Rio, da contabilidadezinha. Pronto. Isto é Agora, Montenegro, que foi um homem de Passos Coelho, apresenta uma estratégia ou umas prioridades que de estratégicas pouco têm, a não ser repetir um pouco, ir um bocadinho mais além na distribuição que o governo já faz, e ele que se opôs tanto a Rui Rio, na falta de precisamente como é que agora anda ele aqui sem um rumo aos papéis? Falta-lhe uma mensagem estratégica de liderança do partido e do país, e isso lamentamos muito, mas não tem, e com soundbites desses perde a credibilidade que por outro lado ia ganhando. Agora, relativamente àquilo que tu me perguntaste em concreto sobre as sondagens, os dois maiores partidos têm que ter muita atenção àquilo que se está a passar, porque aqui tens um PS que obviamente está desgastado, nem poderia ser de outra forma, ao fim de 8 anos de governação e com uma carga fiscal que tem sido muito penalizadora. Não vamos entrar, claro que há muitas situações, essas situações externas que nos dificultam a vida não vão passar, não vão parar, não vamos voltar a ter tão cedo. É um partido que tem os médicos em greve, os professores na rua, as pessoas a reclamar contra os preços da habitação, sim. Houve uma sondagem recente que revelava que os portugueses à partida achavam que se devia baixar impostos, mas quando se lhes questionava se era em detrimento da redução do déficit ou da qualidade dos serviços públicos, diziam não, então para isso deixem estar assim. Luís Montenegro tem que ter, se quer liderar o partido pós-europeias, como ele próprio disse, dos quais deverá ter um resultado bastante pouquinho, é previsível que assim seja. E se quer liderar o país, tem que ter um rumo estratégico para o país. E esse não pode ser uma fotocópia em segunda mão daquilo que é o projeto do PS. Helena, ainda no PST, o Público tem uma entrevista com António Leitão Amaro sobre orçamento, mas também sobre política. Qual é que é para ti a mensagem mais forte? É o desencontro na questão do aeroporto, do novo aeroporto, que ele fala sobre isso? Sim, acho que sim, sem dúvida, porque o que nós estamos a assistir
é o Luís Montenegro, quando toma posse. António Costa tentou envolver o PSD numa série de aproximações, como fazia com Rui Rio, e que era fácil, porque Rui Rio ia a jogo sempre e respondia e gostava. E isso aconteceu também logo no aeroporto. Aconteceu até numa reunião que houve entre António Costa e Luís Montenegro, que no final, se lembram, António Costa veio dar declarações públicas sobre esse encontro e Luís Montenegro meteu-se no carro e não quis ser filmado ao pé de António Costa. Portanto, desde o início que se percebeu que havia esse jogo, no caso do aeroporto, Luís Montenegro deu um acordo para se estudar várias soluções, e já se percebeu nas últimas semanas que o PSD está a tentar encontrar pretextos para quebrar esse acordo, porque era o único elo mais próximo que tem em relação ao PS, e acha que pode ser prejudicado por causa disso, e anda. Na semana passada foi Miguel Pinto Luz, agora são 2 vice-presidentes do PSD, Miguel Pinto Luz e António Leitão Amaro, e o que se verifica é cortar essas amarras. O próprio Montenegro, na entrevista, também fala um bocadinho disso. Na entrevista que deu na segunda. Exatamente, sim. E, portanto, só falta o dia em que eles dizem... Estão sozinhos, sim, que António Costa não cumpriu e que toda a constituição da equipa que estuda várias localizações para o aeroporto está enviesada, e que era Alcochete, que é o que na prática é o que eles todos no PSD pensam, e não é Alcochete. Eu tenho a ideia que o PSD está mais interessado. Sim, mas acusam a comissão de estar feita para dizer que Alcochete vai ser a solução melhor. O que ele diz agora é que a comissão não foi escolhida para definir a localização, foi sim para dizer os pontos negativos e positivos de cada uma delas, e que estão feitos com o PS para escolher o que o governo quer. Exatamente. Mas desta estratégia, que concordo com a Leonete, que completamente de PS2, a única coisa que parece que agora o PSD de Montenegro está empenhado é cortar esta amarra com o governo, mas nesta situação e depois desta explanação toda, isso já vai servir muito pouco. Acrescentar uma coisa sobre isso. É também significativo da desorientação do PSD, depois de ter assumido um compromisso e um acordo com o governo para uma questão de Estado, que é uma questão soberana do Estado português, uma questão que está já atrasada. 50 anos. Vir agora, Quando parece que quer retirar-se de um acordo que fez há 2 anos. Parece não quer. Eu acho que há aqui, desculpem lá, mas acho que eu aqui não sou nada, acho que há aqui muitos interesses por trás. O PSD, os seus interesses estratégicos, whatever, são sobretudo mais numa solução mais a norte, e as do PS são historicamente mais a sul. Mas sempre foi assim. E sempre foi assim. Eles sabiam disso. E portanto, aqui houve aquela ilusão, abriu-se tanto o leque das possibilidades, que já eram 12. Já nem sei quantas eram muitas, não é? Sim. Agora, é evidente que no momento em que houver que decidir, a decisão terá que ser política, e esperemos que a política, no melhor dos sentidos, uma decisão realmente estratégica e que melhore a mobilidade aérea em Portugal, porque isto realmente é caótico e cada vez pior, não é? Mas... Eu guardei um bloco final de perguntas para coisas diferentes, e tem muito a ver com uma notícia que a São José escreve hoje sobre os estatutos da direção executiva do SNS e a reforma das urgências. O primeiro estava pendente há mais de 1 ano, e o Governo optou agora por publicar os estatutos sobre a forma de portaria, que não passam pela Presidência da República. Leonete, o facto de o Governo ter optado por uma portaria relevante, como é que pode ser interpretado? Sim, eu acho que é bastante relevante e até juridicamente duvidoso, na medida em que há uma lei para regulamentar, e o instrumento legal para regulamentar leis é o decreto regulamentar. O decreto regulamentar é aprovado em Conselho de Ministros e passa pela Presidente da República.
Ora, este ano, esta é a segunda, aliás, eu diria que ao longo destes 8 anos de coabitação entre este Primeiro-Ministro e este Presidente da República, este ano, pela segunda vez, o Governo, com a sua maioria, do alto a sua maioria absoluta, decide evitar que decretos regulamentares, regulamentações de leis importantes passem pela Presidência da República. O anúncio deste caso do Estatuto é bastante evidente, é um decreto regulamentar que depois ainda haverá as portarias e os despachos e tudo aquilo que for exigido para operacionalizar a medida. Mas aqui não estamos ainda a falar disso, estamos a falar de um enquadramento, de um regulamento, de um estatuto. E, portanto, acho que é uma afronta aos poderes do Presidente da República. O segundo caso em que isto acontece, ou que vai acontecer, o Governo já disse que seria assim, é em relação ao pacote mais habitação, em que o Presidente veio lembrar, depois do seu veto ter sido ultrapassado no Parlamento pela maioria absoluta, o Presidente veio lembrar que teria a última palavra, porque a regulamentação tinha que passar pelas suas mãos, e o Governo disse, não, vai ser por portaria. Isto não é bem à vontade do freguês. O edifício jurídico tem regras, e tem regras previstas na Constituição. E vamos lá ver se o Governo, que já fez isto durante a pandemia, habituou-se muito a uma certa informalidade, vamos lá ver se desta vez, já fora de um contexto de emergência como foi a pandemia, se não terá que responder sobre esta desinstitucionalização, desformalização de regulamentações importantes e estruturantes para coisas importantes como a habitação e a saúde. Helena, ainda ontem o Presidente justamente criticou a demora na mudança não na mudança da gestão do SNS, mas em tudo o que lhe está associado. Com o que é que achas que o Presidente pode estar preocupado? Esta lei da criação da nova direção executiva, só para contar, isto é uma novela. Isto foi aprovado em Conselho de Ministros em 9 de setembro do ano passado, e quando, passados uns dias, o Presidente promulga, ele, no próprio dia, fala aos jornalistas, diz que a lei levantou 4 ou 5 dúvidas, que perguntou ao Governo, tentou esclarecer com o Governo essas dúvidas. A maior parte delas foram esclarecidas, ele ficou contente. As que não foram esclarecidas, ele disse que iria haver tempo depois na regulamentação para o esclarecer, e na altura dá um exemplo do que é que estaria preocupado, isto o ano passado, que era com a articulação com as administrações regionais de saúde, e por outro lado com a desconcentração de serviços por causa da descentralização também. Administrações substitutas. E na altura não sabíamos, quando ele diz isto. Não sabíamos. Exatamente. E com a transferência de competências. Foram os exemplos. Depois disso, o que é que acontece? Passaram 13 meses desde a aprovação em Conselho de Ministros, e lá está, durante este tempo foi o Fernando Araújo que veio liderar a direção executiva, que deu a notícia aqui em março de que as 5 administrações regionais seriam extintas, porque aquilo realmente era muito difícil, não se percebia como é que ia funcionar, exatamente, sim, como é que uma coisa ia funcionar com as outras, porque iam fazer o mesmo. Quer dizer, são integradas na direção executiva, sim, porque os funcionários passam para exatamente, e aquilo, como tu escreveste, passa a ter 11, uma espécie de 11 departamentos. A outra coisa, por exemplo, que eu tenho, à hora que nós estamos a gravar, foi publicada agora a portaria, portanto ainda não tivemos a ocasião de olhar para ela, mas, por exemplo, eu estou muito curiosa para saber como é que se articula com a Direção-Geral de Saúde, que está num estado também nem sei se existe, ao fim de quase um ano que não há ninguém, o concurso já existiu, o concurso já mandaram abaixo o concurso, está um diretor interino há não sei quanto tempo, eu nem sei se essas dificuldades não têm a ver com um esvaziamento também deste organismo. Função. Portanto, eu acho que quando se criam órgãos novos, a parte mais difícil é articular com o que existia antes. E eu acho que a preocupação de Marcelo, logo quando promulgou, foi essa. Ontem realmente as palavras que ele disse era de que ao longo deste tempo, que tinha passado muito tempo, que tinha havido peças que depois se tinham soltado, e depois por isso é que as coisas não estavam a funcionar bem. Eu concordo, mas também a culpa é dele, porque atenção, como é que o Presidente deixa que uma coisa destas se arraste, é sinal também, mais de um ano, é sinal também de que a influência dele, ou a palavra, o poder da palavra, o peso da palavra dele também já não vale muito. E é curioso ter vindo este aviso ontem, logo porque ele sabia que estava para sair.
Ele nisso é useiro e veseiro. Eu acho que a saúde é um dos setores onde se nota mais a diferença entre a diferença ideológica entre o PSD e o PS, ainda com Montenegro e com o Presidente da República. A Lei de Bases da Saúde, que foi aprovada há relativamente pouco tempo, mostrou e deixou bastante evidente esta diferença, ainda que o PS seja equilibrado no sentido de nem só privado nem só público. Mas é aqui que há aqui uma diferença. O Presidente da República, tal como o PSD, defende um funcionamento em rede com os privados e o Governo evita ao máximo esse funcionamento em rede. E portanto, aqui esta é uma matéria que, para além de ser muito sensível e vê-se pelo esvaziamento do Serviço Nacional de Saúde e os problemas que tem, de facto, falta de pessoal, sobretudo médicos e enfermeiros, aqui esta é uma questão fulcral e que vai continuar a dividir Presidente e Primeiro-Ministro, na minha perspectiva. Sr. José, tendo em conta o que tu conseguiste apurar sobre o que vem aí em matéria de estatutos e reforma das urgências, que é uma coisa que tu também escreves hoje, parece que o que vem pode ajudar a pacificar o setor, porque de facto, é um setor que está em ebulição. Vamos lá por partes. A criação da direção executiva do SNS está integrada, ou é o chapéu institucional, de uma reforma da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, que tem estado a ser preparada, e eu penso, embora ninguém me tenha falado nisso, mas eu penso, a leitura que faço hoje, com o conhecimento que tenho dos factos, é que este estatuto só seria publicado quando o edifício estivesse todo preparado e quando houvesse dotação orçamental. Quer dizer, a Direção Executiva da Saúde foi criada no final de 22, mas não tinha cabimento no orçamento de 23. Mas foi aprovada antes do orçamento. Sim, mas não teve cabimento. Pois, não teve cabimento. Sim. Pronto. Portanto, eu não estou a dizer que se esqueceram, não quiseram pôr. Não quiseram. Se calhar acharam que ainda não era preciso. Pronto. Agora tem. E a portaria sai na véspera daquilo que nós noticiamos, que é uma reunião que se vai realizar amanhã no Porto, do Primeiro-Ministro, o Ministro da Saúde e o Diretor Executivo, para fazer a avaliação final dos 3 eixos a que assenta a reforma do Serviço Nacional de Saúde. Porque a reforma do Serviço Nacional de Saúde não é a criação da direção executiva. Isso é a forma como depois institucionalmente vai ficar enquadrada, sem as administrações regionais de saúde. Sabemos lá que mais entidades é que também vão desaparecer. Vocês agora falaram do Estado, da Direção-Geral de Saúde, parece que não pode ser integrada, mas se calhar vai ficar com um outro desenho institucional em relação com este órgão, não sei. Mas esses 3 eixos assentam em coisas que entretanto foram aprovadas e outras que não estão ainda aprovadas. Uma delas é a criação das novas unidades locais de saúde, ou seja, uma reorganização da forma como os cuidados hospitalares públicos e os centros de saúde passam a ser geridos em conjunto por regiões, por áreas, por geografias, por proximidade. A parte essa alteração de modelo de gestão, há também o alargamento a nível nacional do que é os centros de saúde, unidades familiares de saúde do modelo B, ou seja, que com a nova lei da exclusividade médica permite que os médicos dos centros de saúde possam entrar em regime de dedicação exclusiva. Plena. Ou plena, pois não é bem exclusivo, pois é plena, dedicação plena. E, portanto, ganharem mais. E uma terceira peça, que é a peça que penso que terá ficado fechada esta semana, foi isso que me disseram, e é isso que agora esta reunião vai acontecer, porque finalmente está feito e acabado o novo mapa, o novo plano de organização das urgências em Portugal,
que é aquilo que nos tem dado. Agora estamos na crise das horas extraordinárias, tivemos há pouco tempo e temos tido o caos de que urgências a fecharem, sobretudo em algumas especialidades, como a ginecologia e a pediatria, a fecharem aos fins de semana. Pronto. E, portanto, isto é uma coisa muito complexa, porque é uma grande reforma, de facto, do Serviço Nacional de Saúde, como nunca foi feita em Portugal. Uma alteração tão plena do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, eu creio que não existiu. E eu penso que é preciso analisar isto que está a acontecer em todas estas vertentes. Ou seja, não é a criação da direção executiva que resolve por milagre a situação da saúde, não. É um novo chapéu de chuva institucional, organizacional, de direção, que vai passar a liderar uma reformulação total, uma verdadeira reforma do SNS. E que eu penso que é para estar a entrar em funcionamento em janeiro. Penso eu, é a informação que eu tenho, nem a escrevi, porque também não sei se está bem fechado que será janeiro ou se dá tempo sequer até janeiro. Portanto, não sei, vamos ver o que é que dá. Acresce a isto que decorrem hoje também, e que é muito importante o que está em curso, as negociações com os médicos. Porque, como sempre ouvi dizer, sem papel não há palhaço. Eu sempre ouvi dizer isto, desde miúda. Não sou propriamente o Dr. Montenegro com brejeirice, isto não é propriamente uma brejeirice, mas sem papel não há palhaço. E sem salários, os médicos rebentaram. Não dão mais. Há um ano e tal que os médicos estão a tentar negociar. E o governo não lhes dá nada. E, portanto, vamos ver o que é que o Dr. Manuel Pizarro... E para fora. E, portanto, o Ministro da Saúde vai hoje, de facto, anunciar sobre as tabelas remuneratórias e as carreiras médicas. O Ministro da Saúde, que teve na semana passada uma reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos, que veio cá fora dizer que o Ministro estava aberto a mudar o horário das 40 para as 35 para as 35 horas. Mas o Ministro não abriu a boca sobre o assunto. Não acho normal. Lá pois está. Não é Durante normal. uma semana inteira deixou o bastonário falar por ele. Claro. Não acho normal. Provavelmente interessava-lhe essa especulação politicamente. Saberemos em breve, talvez. Estamos mesmo no final do podcast e é a altura para trocarmos os nossos públicos e notórios. Queres começar, São José? Posso começar brevemente. Quero saudar o facto da Assembleia ir amanhã votar, com aprovação garantida pelo PS e pelo PSD, a famosa e triste lei dos metadados, que se arrasta, creio que já há anos. Espero que a solução constitucional ou a solução jurídica, a formulação jurídica conseguida na lei, seja compatível não só com as regras europeias, mas com a Constituição portuguesa. O Presidente da República já anunciou previamente que vai mandar para a fiscalização preventiva, precisamente para não termos mais partes gagas nem mais episódios da lei a cair novamente. Esperemos que sim, que a lei passe no Tribunal Constitucional. Esta lei, isto é um palavrão, metadados, mas isto é muito importante para as investigações criminais em Portugal e investigações policiais de outra ordem que não só criminal, e portanto esperemos que seja desta. E mais do que isso, já agora tem a ver com todas as nossas pegadas digitais e aquilo que vamos deixando para aproveitamento comercial, que as empresas de telecomunicações transacionam e há muito tempo. Sim, mas há aqui uma vertente que eu salientei, que é o facto desta confusão e de não haver lei poder vir a pôr em causa investigações criminais e mesmo processos em tribunal e até, sei lá, nem sei se poderá ter aplicação sobre sentenças que já estejam dadas. Já teve. Sim. Leonete, olha, continua. O meu público notório é uma novela sobre as comemorações do 25 de novembro, que ontem teve mais um episódio, porque depois, na semana passada, a Conferência de Líderes ter anunciado que não haveria comemorações do 25 de novembro no Parlamento. Depois de ter havido um bate-boca com o Presidente da Assembleia da República, em que Augusto Santos Silva
terá tomado a decisão sozinho. Ontem, Augusto Santos Silva vem dizer que defendeu, na reunião do Grupo de Trabalho, que se devia comemorar o 25 de novembro e que defende que o PS deve comemorar o 25 de novembro. Ou seja, se ele acha isto, e se ele tinha o poder de decidir na Conferência de Líderes, porque é que o Parlamento não comemora o 25 de novembro, mas o PS deve comemorar? Acho que Santos Silva devia explicar o que é que, afinal, ele defende e qual é o entendimento que tem do 25 de novembro. Helena. O meu público notório é a ausência quase 3 semanas, um mês, já não sei, das eleições regionais da Madeira. Houve um acordo assinado entre o PSD e o PAN, que nunca foi conhecido. 24 de setembro? Sim, 24 de setembro. Foi logo na terça-feira seguinte, sim. Anunciado na segunda e assinado na terça, acho eu. Quando existiram as posições conjuntas da chamada geringonça, foram assinados os papéis e foram, com toda a transparência, foram divulgados e eram parecidos, até deu para comparar, e é um exercício que inspira confiança nos partidos, nas negociações. Chama-se transparência. Exatamente. E este caso, pronto, não há papel. Mais uma vez o papel. Exatamente, não, mas isto roça a fantochada. Não há palhaço. Sem papel não há palhaço. Obrigada a todas e a si que nos ouviu até aqui. Se ainda está desse lado, deduzo que gosto de ouvir podcasts e nesse caso temos boas notícias. A partir da próxima semana vamos reforçar a nossa equipa com programas novos e renovados para todo o tipo de ouvidos. É um outono recheado no que diz respeito aos podcasts, com lançamentos diários na semana que começa no dia 16. Fique alerta. Nós também temos uma novidade nesse campo. Vamos fazer uma pausa de 15 dias por motivo de férias, mas a Helena Pereira vai deixar de ser uma voz residente no poder público porque passará a ter um podcast diário de política. Queres partilhar o nome e o espírito, Helena? Sim, claro. O nome vai ser Soundbite e vai ser um podcast diário, mais curto do que este, comigo e com a Ana Sá Lopes e o Ruben Martins, que vai partir, vamos escolher um som do dia e vamos analisá-lo, explicar por que razão é que é importante e o que é que está por trás dele, o que é que significa e às vezes até traduzir do politiquês para o português. Vai ser gravado ao final do dia e fica disponível para ouvirem durante a noite. Uhum. Muito bem, neste caso ficaremos 3 residentes, eu, a São José e a Leonete, e teremos sempre um convidado semanal da secção de política, de acordo com os temas que quisermos tratar. Então, cá estaremos depois da nossa pausa de férias. Em novembro. Até lá. Até lá. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.